Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui para mais uma live do São Paulo Antiga. Dessa vez, no dia de hoje, nós vamos conversar com o especialista em ferrovia, história ferroviária, memória do trem, Ralph Gisbert, que é autor do site Estações Ferroviárias. Para quem não conhece, o site é www.estaçõesferroviarias.com.br. Nós vamos conversar com ele a respeito das ferrovias em São Paulo. Também vamos perguntar sobre o site dele, que já é bem antigo, acho que deve estar perto dos 20 anos, se já não passou. E vamos falar a respeito da situação da ferrovia aqui em São Paulo e também do Brasil. Aproveitando, ontem nós tivemos a live com a Lili, do Drosophila, que teve um recorde aqui de participantes, e no final ela teve um problema, né, com a conexão à internet e não conseguiu terminar nem se despedir. Mas nós vamos fazer uma segunda live com ela na próxima semana, onde nós vamos falar especificamente sobre a casa, os drinks, o cardápio, que isso acabou não dando para falar por conta desses problemas de conexão. E na semana que vem teremos mais lives. Eu devo divulgar o calendário já a partir desta sexta-feira, tá bom? Preparando tudo bem bacana para a gente poder debater uns assuntos bem interessantes. Deixa eu verificar se o Ralph já apareceu por aqui, já viu o filho dele, o Alexandre. Tá aqui, já viu o Ralph lá. Eu vou convidá-lo para a live e aí a gente já começa a conversar, tá bom? Deixa eu fazer o convite para ele. Olha ele aí. Boa noite, Ralph. Tudo bem? Boa noite, Douglas. Está ouvindo? Estou te ouvindo, sim. E você me ouve bem? Sim. Pode falar. Então tá bom. Bom, para quem não conhece, esse é o Ralph Gisbert, autor do site Estações Ferroviárias, que vocês depois podem entrar para conhecer pelo endereço www.estaçõesferroviarias.com.br. Ele também é autor de alguns livros. Eu estou com parte aqui do acervo já encaixotado para ir para o endereço novo, mas eu tenho alguns aqui para mostrar. Tem um mais recente, eu não tenho, se ele tiver, ele vai mostrar aí para vocês. Um deles é esse aqui, que chama Um Dia o Trem Passou por Aqui. A história e as histórias dos trens dos passageiros no estado de São Paulo e as saudades que eles deixaram. Esse é um dos livros que ele escreveu. O outro é esse aqui, Caminho para Santa Veridiana. E ele tem mais livros, acho que ele tem mais 2 livros, é isso, Ralph? São mais 2 livros, um sobre trem e outro sobre uma biografia. Certo. O mais recente, você tem depois aí para mostrar? Se tiver, você mostra para a gente. Olha, eu tenho aí o livro, mas, na verdade, ele só está disponível hoje. Todos esses livros só estão disponíveis na Amazon. Na Amazon, né? Eles esgotaram, né? Então, eu estou vendo o que é possível para fazer outra tiragem, mas, por enquanto, estão esgotados. Eles têm na Amazon. Você quer que eu pegue ali o livro, eu pego. Pô. Não, por enquanto, vamos conversando aqui. E depois eu coloco a foto do livro na história seguinte, com o link para a Amazon, para quem quiser adquirir. Ralph, vamos começar a nossa conversa aqui falando... Eu conheço o Ralph já há 11 anos. E foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu comecei com São Paulo Antiga. Eu lembro na época até que você estava hospitalizado. Eu estava operado do coração. Operado do coração, verdade. Ralph, há quanto tempo existe o Estações Ferroviárias? Olha, como site na internet, desde fevereiro de 2001. Agora, ele começou mesmo dessa forma, mas ainda no papel, era uma espécie de papéis atualizáveis naquela época, né? Começou em 96. 96? Então já 96. São quase 25 anos. Como é que você começou como é que você teve esse insight de compilar esses dados sobre estações? Você sempre foi um apaixonado por ferrovia? Não, eu não era nada apaixonado por ferrovia. Mas ferrovia se misturava muito por causa das reportagens que eu lia e por causa das coisas que eu guardava com arquitetura, né? A arquitetura, em vez de olhar para as máquinas, eu olhava para a arquitetura das estações, das casas de turma, dos armazéns, etc. E gostava muito disso. Mas não passava disso. Até que uma vez eu fui ao interior com um motivo específico, que eu nem me lembro mais qual era, isso foi no começo de 96,
e eu fui em Porto Ferreira, que era a cidade dos meus avós, e tinha a estação de trem lá, né? Quer dizer, eu sabia que tinha, mas até aí, né? E eu gostei, achei que ela estava mais ou menos cuidada na época, né? Não passava mais trem nenhum, e eu comecei a ver, puxa, eu gostaria de saber o que acontece com as outras estações dessa linha. E comecei a sair para procurar, não naquele dia, mas em dias seguintes, né? E depois ainda não só aí, mas acabei passando para outras ferrovias, aquela da Companhia Paulista, passei para Sorocabana, Mogiana, etc., e atingi o Brasil inteiro. Aí eu parei, porque já é demais, né? Já é demais. E eu atualizo ele todo dia até hoje. Eu percebo que você atualiza o site até hoje. Quantas estações estão catalogadas lá? Você tem esse número? Eu tenho esse número. Dá mais ou menos, de cabeça eu não tenho, mas são mais ou menos 4.700, desculpe. 4.700 estações. Mais ou menos, exato. Isso do Brasil inteiro, não é só o Brasil. Né? De estações que já existiram e não existem mais, de estações que existem, de estações que funcionam, de estações que não funcionam. Basicamente isso. Nossa, é bacana mesmo, é muita coisa, né? E eu presumo que dessas 4.700, um número bem pequeno hoje funciona, né? Um número bem pequeno. São as estações da CPTM, do metrô, só que do metrô eu não ponho no site, porque eu não vejo muita coisa quando você fala de estações subterrâneas. Você não tem muito o que fotografar, o que falar. Então, são a CPTM, as outras de trem de subúrbios do Brasil, né? Porto Alegre, Rio de Janeiro, João Pessoa e por aí afora, né? E uma outra, como a BPF e a Estrada de Ferro Campos do Jordão, né? Certo. Eu presumo, nesse tempo todo que você cataloga as estações ferroviárias, você deve ser para a ferrovia o que eu sou para as casas. Porque quando eu fotografo uma casa e ela deixa de existir, ela desaparece, a mim me dá uma frustração muito grande, porque é uma parte da memória. Hoje em dia, boa parte dessas estações que você fotografou ou não existem mais, ou estão em ruínas, ou estão desativadas, né? De todas essas estações, assim, qual que desapareceu que te marca mais? Fala, puxa, essa estação não existe mais, eu não consigo acreditar que ela não existe. Olha, algumas estações, mesmo depois que eu comecei a fazer o site, várias, eu cheguei a fotografar estações que estavam em pé, que eu nunca imaginava que iam derrubar, e derrubam. Elas são normalmente derrubadas por interesses particulares. Quer dizer, o cara não tem como cuidar dela, e ela está enchendo o saco dele ali perto da casa dele, atraindo como se diz, drogado e mendigo e não sei o quê. Então, muito disso é feito pela própria prefeitura, às vezes, pelos próprios moradores, que se dane o que a prefeitura pensar, incêndios, criminosos ou não. Né? A última que eu soube que foi incendiada foi a de Jundiaí Paulista, que é a estação da Companhia Paulista em Jundiaí, não a estação da CPTM. E esse armazém essa estação incendiada foi há mais ou menos um ano e pouco atrás, e agora, na semana retrasada, o armazém pegou fogo. Quer dizer, alguém não está querendo essas estações lá. Né? Como o dono delas é muito relativo, né? Porque às vezes você nem sabe exatamente quem é o dono, se é a rede ferroviária, se é não sei o quê, se é não sei o quê, se é a própria prefeitura, se é o governo. Então é uma bagunça. Virou terra da mãe Joana. Eu imagino. Na verdade, as empresas que hoje operam, né, tipo a ALL, né, entre outras, ela opera só o ramal ferroviário, né? Ela não, quando ela pegou esse transporte, ela não pegou as estações, né? Então, para ela, a estação é como se fosse ela pegou algumas estações, e essas estações que ela pegou, normalmente ela nem usa o prédio que está lá. Ela, na maioria das vezes, ela mesma monta seu próprio prédio ao lado, né?
e para não aborrecerem, né, e acaba usando a estação como, sei lá, como depósito de material e coisa que o valha, né? Então tem um número determinado de estações que eles pedem, falam, quero ficar com essa, porque interessa, e às vezes no meio do caminho passa a não interessar mais, eles simplesmente largam, abandonam e tchau. Isso é preocupante. Nossa, Eles não se preocupam e não há fiscalização também. A fiscalização somos nós que não temos poder nenhum. é verdade. Quem fiscaliza acaba sendo a sociedade através de pessoas como você e os seus leitores, que eu acredito que muitas das fotos que você tem no site são enviadas até por leitores, porque você não conseguiu ir em todos os lugares, né? Não, eu nunca vou chegar em todos os lugares, com certeza. Agora, a maior parte é São Paulo, né? Óbvio. E aí começa a ser o que está perto de São Paulo, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Esses são os lugares que eu cheguei a visitar. Agora eu já não visito há um bom tempo, há meses que eu não vejo nenhuma. A última estação que eu registrei foi há 1 ano e meio atrás, em Valentim Gentil, perto de Votuporanga. Eu lembro, eu e o Ralph, nós, há uns anos atrás, nós saímos aí uma aventura aí pelo interior, né? A gente foi para São Manuel, fomos para a cidade de Nócia, Piraju, né? Eu lembro que eu não tenho coragem, mas o Ralph, para quem está assistindo, a gente chegou num lugar lá em São Manuel que a gente não estava achando a estação e tinha um milharal. O Ralph entrou com o carro no milharal e a gente acabou chegando na estação que nós estávamos procurando, né? Que é aquela que tinha uma cúpula, né? Originalmente. A estação não, nós achamos a estação, que pouca coisa tinha, e achamos também um casarão de fazenda. Lembra disso, Ralph? Sim, que era perto da estação de Rodrigues Alves, em São Manuel. Rodrigues Alves, que você é curioso. Pode falar, Ralph, desculpa. Essa foto, quer dizer, para quem tem o meu Facebook, não do Estações Ferroviárias, do Ralph, vai ver que a foto, vou ver você que tirou, e eu tô assim como se chama? Na varanda daquela casa. Maravilhosa, abrindo os braços assim, sigam a mim. Né? Tá parecendo Odorico Paraguaçu. Tipo de bobagem, mas é muito legal, e eu soube de boca que já está restaurada, não sei o que, eu não sei, eu só acredito quando vir, mas eu não tenho ido, né? Ela realmente está restaurada, eu recebi o e-mail do pessoal que é responsável pela administração, convidando para ir lá, isso já faz um tempo, aí com a correria no passado e depois da pandemia, nem respondi. Quando você respondeu, não esquece de me avisar. Sim, aí nós vamos lá. Ralph, o que levou, no seu ponto de vista, você vai, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos, eu viajei de trem para vários lugares, saí de Nova York, fui para Boston, passei pela Filadélfia, e aqui o transporte ferroviário hoje basicamente é esse transporte de subúrbio, de passageiros. O que levou, no seu ponto de vista, a abandonar o transporte ferroviário de viagem, do modo que aqui hoje nós não temos isso? Olha, no duro, é falta de prioridade. Quer dizer, como o transporte rodoviário, não, desculpe, o transporte ferroviário de passageiros, ele dificilmente dá lucro, né? Isso desde os primórdios, né? É lógico que antes era mais gente, valia a pena, etc. Tal, mas dos anos 50 para frente, tudo aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Tinha muita coisa sucateada, muita coisa, mas, primeiro, isso aconteceu nos países do mundo inteiro, né? Alguns mantiveram bastante, tipo Índia, quer dizer, na Índia o pessoal anda nos trens vagabundos, tudo estragado, mas eles andam, eles têm transporte, eles não querem nem saber, você não pode nem pensar em falar que vai tirar aqui. Agora, aqui, nos anos 50, 60, 50 não, foi no fim dos anos 50, os anos 60 e boa parte dos 70, o pessoal começou a simplesmente cortar a linha, dava desculpa esfarrapada que depois ela voltaria e não voltava. Estou falando da linha de passageiros. Alguns ramais continuaram com cargas, alguns não, cortaram tudo, no dia seguinte iam lá e retiravam os trilhos. Tem umas histórias muito sacanas, né, de toda essa brincadeira. Agora, é o tal negócio. Você tem que entender que hoje em dia os caras não vão reativar trem de passageiro
mesmo quando acabaram, pouca gente ligou. Teve um pessoal em algumas cidades que reclamou, fez um carnaval, etc. Tal, mas a maioria não fazia nada. Tanto que na maioria das cidades que você vai, você pergunta, até quando tem? Ah, não sei. E você pergunta pra gente com a idade, né? Com a idade razoável. Ah, eu não sei lá, né? Que nem em Piracicaba, por exemplo. Piracicaba tem 2 estações. Eu fui lá antes de conhecer as 2 estações, justamente para ir fazer isso. E aí apareceu um guarda lá, aliás, era uma mulher guarda. Pô. E aí eu perguntei para ela, falei, onde é que você sabe onde é a estação ferroviária? Para onde que eu vou? Ela falou, tem trem aqui, moço? Tem não. Na verdade, naquela época só tinha um ou outro cargueiro, carrinho de turma indo para cima e para baixo e logo depois acabou. Mas como era meio fora da cidade, a estação da Paulista, né? A resposta foi essa. E tem vários outros tipos de resposta também. Enfim, não houve intenção real do governo de manter isso. Mesmo o pessoal que fala hoje, foi o Juscelino, foi o Covas, foi não sei quem. Um pouco mentiroso isso. Porque na época do Juscelino, ele tentou fazer alguma coisa não para manter tudo que tinha, porque ele não ia mesmo, né? Mas para deixar as que valiam a pena, né? Mas aí, quando ele saiu, aí entra outro que fala, deixa para lá, depois a gente vê, sempre foi assim. E a coisa vai indo desse jeito, né? Agora, o pessoal fala muito do Covas, mas a verdade é a seguinte, o Covas também não devia estar morrendo de vontade de manter os trens de passageiros em São Paulo em 96, 97, mas ele apresentou uma lei que mandava vender a FEPASA, né, que ainda era do governo estadual, e com essa lei ele queria dividir a FEPASA em 2, os trens de passageiro e os trens de carga. Não era uma má ideia, mas dependeria de um financiamento enorme. No fim, isso saiu, vai, não vai, vai, não vai, ele forçou um pouco a barra. Isso eu estou falando em termos históricos. O pessoal fala que não, que ele não. Se ele fez o máximo que ele podia, eu não sei, difícil de acreditar. Mas que ele fez alguma coisa, ele fez, quer dizer, ele tentou segurar dessa forma. No fim, alguém passou por cima dele e falou, olha aqui, quer saber de uma coisa? E parece que aí sim foi o Fernando Henrique. Se vocês não decidirem esse negócio logo, nós mesmos decidimos. Nós compramos tudo e ferramos com o resto, porque o que não interessa a gente deixa para lá. Não deve ter falado nessas palavras, mas mais ou menos a situação foi essa. O Covas ainda segurou, na verdade. Entendi. E falando em trem no tempo atual, você acredita na... Quer dizer, tem gente que acredita em disco voador, tem gente que acredita na Cuca. Você acredita no trem-bala? Principalmente se a Terra for plana. Porque essa história do trem-bala é cíclica, né? Ela aparece num governo, vai embora, aí faz um projeto, volta. Começou em 68 essa história. 68? 68. E quando teve o último surto disso, que foi com a Dilmanta lá, ela não fez nada, não. Mas a história foi... Peraí, deixa eu parar para pensar um pouquinho. O último surto, eles queriam fazer São Paulo-Rio. Depois eles falaram Campinas, São Paulo-Rio. Depois falaram, também vamos botar umas estações ali em Barra Mansa, porque tem muito movimento de gente, etc. Era tudo verdade, não era mal. Problemas são 2. O problema é a Serra. A Serra tornaria um trecho muito caro. E aqui no Brasil sempre mais caro, por motivos que você já conhece. Aí alguém deu uma posição que era bastante sensata, de falar, faz primeiro Campinas, Volta Redonda, ou Barra Mansa, né? Campina, Barra do Piraí, que é mais ou menos, né? Não tem muito problema para você fazer isso. E depois, lá de Barra Mansa, era Barra Mansa, no caso. De Barra Mansa, aí sim você faz o segundo tramo da estrada, a continuação que vai para o Rio. Enquanto isso, você já está mexendo, já está ganhando dinheiro com o seu trem-bala Campinas, São Paulo, Barra Mansa, e vai botando esse dinheiro na própria coisa. Olha, sabe como é, né? Quando voltar agora, vai ter outro surto, lógico, daqui a 1 ano, 2, 3, 4, né? E vão falar mais ou menos as mesmas coisas. É complicado. A gente ouve essa história direto, né? E hoje em dia, nós temos ainda
transporte de passageiros, assim, como trem de viagem, eu lembro que tinha um trem que ia, salvo engano, saía de Juiz de Fora, ia para o Espírito Santo, algo do gênero. Tem algum transporte ainda ferroviário assim de viagem no Brasil? Transporte de passageiro, que chama-se trem de passageiros de longa distância? Sim, tem. Os dois são da Vale. Ah, da Vale. Um é o que sai de Belo Horizonte, Governador Valadares, Vitória. É o Vitória Minas, que eles chamam. É uma estrada muito antiga, o trem de passageiro lá nunca acabou. Ele começou em 1904 e existe até hoje. Mas são bons trens. Tá? Houve algumas interrupções por política e tal, mas não parou. Outro trem é o de Carajás. É o que liga São Luís do Maranhão até Parauapebas, no Pará, que é onde tem a mina de Carajás um pouco adiante. Então esse trem, ele é um cargueiro e ele é um trem de passageiro. E ele tem horário, um dia vai, outro dia volta. O da Vitória Minas eu não tenho certeza, mas eu acho que ele está fazendo hoje, vai e volta no mesmo dia. Quer dizer, você pode ir, se bem que são 14 horas de viagem, você pode ir de Belo Horizonte a Vitória, ficar lá algumas horas e voltar nesse trem ou em outro que venha. Mas isso ninguém faz. O maior tráfego da Vitória Minas mesmo é Belo Horizonte e Patinga, que é onde tem a fábrica, né? Então muito trabalhador que trabalha em Belo Horizonte toma esse trem para ir para lá. Depois ele segue para Governador Valadares, é outro ponto que muita gente vai, né? E depois é o terceiro trecho, que é Governador Valadares Vitória, que só faz quem tem mais tempo, né? Porque, mas enfim, funciona, as estações funcionam, algumas são paradinhas, outras são estações mesmo, sem aquele monte de gente que tinha antigamente, porque não precisa mais, né? Então, esses são os dois trens que existiam. Existia um outro, até 4 anos, 5 anos atrás, existia outro no Amapá. No Amapá? Uma ferrovia de 1957 que nos últimos anos deu escândalo. O último cara que comprou a concessão dela abandonou a ferrovia, fez um diabo, aquelas coisas de Brasil, né? E ele era obrigado sempre, os compradores eram obrigados a manter o trem de passageiro. Esse daí, quando estourou, estourou mesmo. Então, o trem de passageiro parou em 2015, desculpe, e não tem mais até hoje. Né? Já está tudo abandonado, etc. E, enfim, tem outros. Você fala, Campos do Jordão, não é? Sabe, porque sobe, desce. Você pode considerar, mas, na verdade, Campos do Jordão ele não para em estações intermediárias. Ele só para em 2 estações que têm o interesse dele, que uma é a Santo Antônio do Pinhal, aquela Lefebvre, né? E depois você tem uma lá que eles usam para vender cocadinha, né? Para prestigiar o pessoal lá, né? Que faz aquilo para o trem passar, né? Não é realmente um trem de longa distância. E tem os trens de subúrbio, né? Chamado também de metropolitano, e até uma coisa que pouca gente sabe, a Campos de Jordão, ela tem um trem de subúrbio, e é subúrbio mesmo, é para pegar os trabalhadores ali, que liga Campos de Jordão até a subida da serra, até o começo da subida da serra. Então ela não chega nem a Telefeb, ela vai e volta em 3 ou 4 horários por dia, só não funciona no fim de semana. É um trem que sempre eu estou querendo ir, mas como é muito cedo que ele sai, 6h30 da manhã, eu acabo nunca fazendo, né? Não sou mais novinho como era, né? Então, é isso. De vez em quando surge, vamos fazer trem daqui para ali, Goiânia, como é que é? Anápolis, Brasília, Goiânia, Brasília, Londrina, Maringá. Você ouve uns troços desses, São Paulo, Piracicaba, São Paulo, Americana. Aí os caras, São Paulo, Americana, vai sair sim, nós estamos fazendo os estudos de viabilidade. Porra, vocês já tiveram um trem de São Paulo, Americana desde 1874, pô. Você quer fazer mais estudos de viabilidade do trajeto dele? Sabe? É difícil. Enrolação. Eu vou abrir para perguntas, que apareceu bastante pergunta. Eu vou começar primeiro com a pergunta que eu recebi aqui pelo WhatsApp. Peraí que eu vou voltar para a janela aqui. O Pedro não mandou sobrenome aqui, não apareceu. Ele pergunta, existe ainda alguma coisa da ferrovia Madeira-Mamoré? Não, só ruínas, restos de trilhos, matagal, e uma parte do equipamento, a maior parte em mau estado, enferrujado, etc. e tal. Tem umas 3, na verdade, a Madeira-Mamoré tinha umas 3 ou 4 estações de alvenaria mesmo, né? O resto eram paradinhas.
essas estações elas se tornaram totalmente abandonadas. Uma delas em Porto Velho, por um tempo foi um museu, não sei se ainda está, né? Mas tem outras que simplesmente ficam ali expostas, né? Aqueles prédios dos anos 10, né? Tudo cheio de coisas bonitas realmente, mas que nunca se preparou. Ela acabou em 71, né? E depois disso foi só promessa em cima de promessa. Até hoje tem gente pedindo para reativar a Madeira Mamoré, ninguém vai reativar nada. Então, ela existiu até a década de 70, até que eu achei que 1971. E foi uma aventura, né? Abrir essa ferrovia deve ter sido uma grande aventura, né? Sim, foi em duas partes, né? Eles iam abrir em 1872, eles começaram a primeira frente de obra, não sei o quê, mas era tanto problema com malária, trabalhadores mortos, etc., que depois de 2, 3 anos largaram tudo e falaram, deixa aí. Aí veio em 1908, apareceu o Percival Farquhar e falou, eu toco aquele negócio, eu vou fazer. E ele fez realmente, mas morreu gente pra caralho também. Agora, teve uma coisa, né? O ano em que ele acabou e ia começar a ter mercado, foi o ano em que os ingleses entraram com as mudas que eles roubaram ali mesmo, né? Que eles roubaram ali e plantaram. Já tá, o preço caiu assim. Ainda por cima veio a Primeira Guerra Mundial. A ferrovia pode ser praticamente uma ferrovia de transporte de passageiros apenas. Num lugar daqueles, não dava dinheiro mesmo, só dava prejuízo. É verdade. Então, que teve o azar de acabar o ciclo da borracha aqui e a Primeira Guerra, né? Deve ter sido um golpe fatal para o Farquhar, né? Foi. Foi um dos motivos da falência dele, né? Porque ele faliu em 1915 ele faliu. Tem o relatório da falência dele aí, um livro fantástico para quem gosta do negócio, né? Mas não é muito aqueles cocheiros de números, sabe? É um negócio mais na lata mesmo, né? Mas é enorme o negócio. E depois disso, ele foi posto para fora da diretoria, ele foi demitido, continuou acionista por algum tempo, etc. Aí foi dar em cima da ferrovia lá, da Vale, né? Ele queria, porque queria eletrificar, queria fazer negócio. De um lado ele queria fazer isso, ia fazer, não sei. Do outro lado, o Vargas sacaneando ele de tudo que era jeito. O Vargas detestava estrangeiro, né? Investidor estrangeiro, né? Sacaneando ele de tudo que é jeito, né? Então, ela acabou saindo. E ele ainda tinha uma participação, ela saiu, se não me engano, em 52, 53, mas primeiro, ele ainda tinha algumas ações dela. Segundo, ele morreu em 53, quer dizer... Voltando para o universo aqui paulista, né? E mais ainda aqui para o cenário da cidade de São Paulo. Qual é a estação ferroviária mais antiga em atividade? É realmente a Estação da Luz? Não, a Estação de Santos. Não, São Paulo? Na cidade de São Paulo. Tá. De Santos não está em atividade como ferrovia. Mas veja bem, quando a Santos Jundiaí foi lançada, eram, se não me engano, 8 estações. Depois é que foram construindo no meio, etc., tanto para trem de subúrbio como para coisa, etc. E essas estações hoje, a que está em atividade mesmo, você tem a Luz, mas não era o prédio de hoje, né? Sim. Era um prédio bem menor. Esse é o terceiro prédio. É o terceiro prédio. Depois você tinha Jundiaí e você tinha... como é que chama? Você tem o Brás, né? A estação do Brás, que no fim virou de metrô, de 3 anos, mas não interessa, ela está lá funcionando. Uma boa parte dela ainda com a característica, a parte externa com a característica original dela, com aqueles arcos, né? A estação Brás, aproveitando que você está falando, ela na verdade são duas, né? Aquela que é a Roosevelt 3. E aquela da Domingos Paiva, né? Porque como juntou com a do metrô, também acabou sendo tudo junto, né? Mas a Roosevelt, o nome Roosevelt eles nem usam mais, né? Não. A Roosevelt também, o que sobrou mesmo da junção da Roosevelt com a Brás da SPR foi simplesmente saguões enormes, mal cuidados, que o pessoal só usa como passagem para comprar bilhete, né? Aquela entrada na rua, acho que é Domingos Paiva, que é lateral, que é tudo tijolinho.
aquela é a estação mais antiga ali do Brás, né? É a do Brás, porque a Roosevelt é de 1875. Né? Era um prédio que foi reformado em 40 e pouco. Ele foi reformado, depois em 45 ele recebeu o nome de Roosevelt, mas era a Estação do Norte. O pessoal não falava Brás, do Norte, para diferenciar da Brás do coisa. E aí ela acabou se fundindo, né? Se fundindo. Os guias de horário, até os anos 80, ainda falavam em Estação Roosevelt, mas acho que quem eliminou mesmo com o nome Roosevelt foi a CPTM, quando ela pegou as ferrovias em 92. Né? Ela pegou as ferrovias para ela, né? Para quem está ouvindo a gente falar sobre o Brás, duas estações, pode achar que é papo de maluco, mas não é não. Eu vou fazer o seguinte, depois que acabar a live com o Ralph, eu vou publicar aqui no feed do São Paulo Antiga a foto da fachada que nós estamos falando, que é essa com arcos e tijolinhos. A fachada dos arcos acabou de ser inaugurada. Foi agora, um mês atrás. O cara me mandou a foto, o cara da CPTM. Olha que legal para você pôr no teu site. Eu fui lá, tá muito bonita mesmo. Eu vou postar para as pessoas conhecerem, que muita gente não conhece. É igual a estação da Lapa, né? Nós temos duas estações na Lapa, né? Tem duas estações na Lapa, mas as duas são bem mais novas. A da Lapa original, que não existe mais, eles derrubaram e fizeram aquela lá da SPR, São Paulo, Santo Jundiaí, é de 1898, se não me engano. E a da Sorocabana é só de 1958, e é uma estação bem vagabundinha. Ela é quase uma parada armada, sabe? Uma parada que você fecha assim, né? Já a da Santo Jundiaí já é um negócio mais decente. Se bem que é uma arquitetura daquela dos anos 40, não deixa nem perto do que era a estação da Lapa antiga, né? É verdade, é verdade. Realmente essa estação na época dos anos 40, elas são meio sem graça, né? Uma arquitetura, ela é só funcional, né? Ela não tem aquela beleza das estações antigas, né? Não, ela já foi, mas nos anos 40 já se faziam coisas, arquitetura mais simples, não sei o quê. Alguns dizem que é uma beleza. Olha, eu não sou arquiteto, eu gosto de arquitetura diferente, então eu não sei os termos, etc. Né? Tem gente que, quando você fala da arquitetura, não Art Nouveau, aquela anterior, que era, como é que chamava? Essa que é uma mistura, basicamente é o francês com... É o francês, é o eclético, eu nunca lembro desse nome. Tem gente que, mas isso é horrível. Como horrível? Bonito para burro. Tanto que tudo que é comercial que tem em São Paulo, tudo que é propaganda, não sei o que, sempre pega um prédio eclético. Por que eles nunca pegam os outros? Porque os outros são horríveis, pô. E o povo então fala, não, imagina, isso é coisa de arquiteto mesmo. Eu conheço o arquiteto que fala, não, eclético é uma porcaria, você não entende nada. Eu falo, eu entendo o que eu gosto. Eu gosto e não gosto. Né? É verdade. Eu também penso muito como você. Eu não sou um cara da área da arquitetura, mas sou um cara que admira a arquitetura. E muitas vezes a gente acaba tendo uma visão até mais lúcida, né? Porque às vezes o arquiteto ele tem aquela visão muito radical. Se ele não gosta de um estilo, nunca vai ser bom para ele aquele estilo. E a gente pode ter essa visão mais descompromissada, né, do que eles. Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco de bonde, né? São Paulo é uma cidade que convivia com os bondes desde o século XIX, né? Com os bondes aí puxados à tração animal. Depois vieram os bondes da Light, né? Saia-se a Paulista, entra a Light. Os bondes acabaram na segunda metade da década de 60. Em 68 morreu o último bonde. Aí? 68. 68, isso mesmo. Para você, era necessário mesmo acabar com os bondes ou o que houve ali foi uma má vontade com esse tipo de transporte? Olha, o problema do bonde aqui em São Paulo é que todo mundo fala do romantismo do bonde, mas na verdade o serviço era muito ruim. E isso desde o começo. A Light começou em 1900. Eles sempre falaram na aviação paulista que era era terrível, terrível. Era uma catástrofe. Eu leio muita coisa sobre a coisa da aviação paulista, né? Aqui guardo nos meus arquivos, mas é uma coisa. Agora, com relação aos bondes da Light, ela construiu todas as suas linhas
Mas ela, logo que ela começou, ela comprou a própria Aviação Paulista, manteve alguns bondes ali, né? E foi se eliminando, à medida que ela ia botando bonde elétrico, ela ia tirando os outros, né? O que não, fez muito bem, né? Agora, você tem a história daquele tramway de Santo Amaro. O tramway de Santo Amaro ligava lá a esquina da Rua São Joaquim com a Avenida da Liberdade, com o centro de Santo Amaro, ali perto do Largo 13. E eles tinham falido e estavam tentando vender. Caiu como poço no mel para lá. Não foi a Light. A Light nem precisou fazer grandes, né, assim, tentáculos. Não, ela comprou porque o cara já estava... E não era por causa da Light, porque ele faliu um pouco antes de 1900. A Light começou a operar em 1900. Quer dizer, então ela chegou, já comprou a linha do cara e retificou a linha. Quer dizer, ela fez ele descendo aquela linha famosa, né, que saía lá da São Joaquim, descia ali, ia pela Domingos de Moraes, entrava naquela Rodrigues Alves, e por ela seguia para atual vereador Diniz, não sei o que, até o centro. Era um retão enorme. Né? E então esse bonde ele era melhor que os outros, eles eram maiores, eles tinham um serviço melhor, né? Tanto que ele foi o último a acabar. Né? E esse é o bonde que nunca deveria ter acabado, porque ele já era, na verdade, uma espécie de pré-metrô. Você poderia hoje fazer um VLT em cima dele tranquilo, pô. No leito dele. Hoje já o leito virou avenida, né? Quer dizer, não tem muito, mas deveria ter sido mantido, né? O trecho ruim do tramway de Santo Amaro, a Light cortou, que era justamente o trecho entre a igreja lá aquela igreja lá no Jabaquara, como é que chama lá no fim? Não a Saúde, aquela ali onde termina a Avenida Indianópolis, lá, era aquele ponto lá. Eu já vou lembrar o nome dela. A minha memória está horrorosa. Então, e de lá, quer dizer, de lá até o trecho passava dentro do atual aeroporto, não era aeroporto, claro, e se juntava lá na padaria, lá naquela padaria que tem lá na José Diniz, em frente à rua Job Lane. Como é que chama aquela padaria também? Padaria eu sei qual é, mas não lembro o nome, não. A gente sabe tudo, né? Com a cabeça de velho. Pô. Mas, enfim, aquele trecho era um trecho que existia, foi cortado, né? E hoje não tem nem sombra dele. É até difícil de você determinar onde era realmente a linha. Mas era um trecho muito ruim, cheio de altos e baixos e não sei o quê, então ela ficou mesmo com a linha. O resto foi acabando aos poucos, né? Foi forçando. O povo não tinha uma boa relação com a Light e depois com a CMTC. Considerava que tudo era uma porcaria. Era bem razoável, mas, enfim, não dava mesmo para levar. Mas não dava para levar por falta de interesse do governo, né? Aí quando veio o Prestes Maia falando, e depois, logo depois do Prestes Maia, Figueiredo Ferraz, não? Não, antes do Figueiredo Ferraz, era o... Ota, nós, viu? Bom, enfim, eles forçaram realmente que quiseram duplicar a avenida, quiseram fazer viaduto, e um monte de linha de trem rodou nisso aí, e eles falaram, não vamos pôr de novo, não vale a pena. Era mais ou menos isso. Eu me recordo que meu pai usava muito bonde na Zona Leste, né? E ele disse que isso de bonde era terrível, né? Que muita gente preferia, às vezes, pegar um ônibus que fazia um caminho mais longo, com mais paradas, do que pegar o bonde, porque era muito complicado, né? O bonde já era bem desatualizado por aqui, né? E depois começou aquele negócio que os bondes prejudicavam os carros, porque os trilhos iam se soltando dos paralelepípedos, formava buraco. Quer dizer, se você já vê que a coisa é nitidamente jogada para cima raiva do antigo, né? O próprio sim. Prestes Maia e aquele antecessor dele, que tinha na época, nos anos 30, 50, 1953, 54, foi ele o cara que atrasou o metrô de São Paulo, que só vinha começar as obras em 68, 14 anos depois. Por quê? Porque ele dizia claramente, saiu manchetes dos jornais na época, eu tinha isso aí, assim, bonde é coisa do
XIX. Ferrovia é coisa do século XIX. Ferrovia, em 53 ele dizia que ferrovia é do século XIX. É que ele não viu o que acontece hoje em qualquer país que tem cabeça, né? Com as ferrovias continuam, pelo menos para carga. E ninguém está pondo elas de favor. Se estão pondo é porque elas dão dinheiro, porque elas valem a pena. É verdade. O que eu me recordo há um tempo atrás, acho que foi em 99 ou 2000, talvez você lembre disso, houve um projeto, não sei se você se recorda, de colocar um bonde turístico no centro de São Paulo. Você lembra disso? Sim, eu lembro disso, mas durou pouco. Durou pouco, chegaram a separar bondes, eu não sei se você sabe disso, mas até uns 4 anos atrás tinha uma pilha de bonde, de trilhos, jogado em frente à estação Júlio Prestes. Eu lembro no dia que alguém me falou que estavam levando os trilhos para a cidade, que iam começar a colocar os trilhos semana seguinte. Isso deve ter sido 2002, estou chutando, mas deve ter sido por aí. E agora, tinha também um outro projeto que não era exatamente um bonde, mas era o elevado, a via elevada que o Jânio queria colocar de Vila Mariana para Pinheiros, né? Você não lembra disso? Foi em 88. Não, eu queria fazer um elevado Vila Mariana Pinheiros, que era para usar o antigo leito que a trama de Santa Amaro queria usar como um ramal para Pinheiros. Não me recordo. Ele ia usar isso, mas não deu em nada. Para variar. Saiu do papel, né? Como o próprio Fura-Fila, né? Que também nunca ficou como era o projeto original. O Fura-Fila foi uma espécie de trapaça eleitoral, né? Porque aquilo ali nunca saiu como eles planejaram, né? Pelo menos saiu um trecho, já é uma grande coisa. É verdade. Mas até Cidade Tiradentes, agora, vou te contar um negócio, Cidade Tiradentes é longe pra caramba. É longe. Achei a trocar um jogo de pneu por semana ali, pô. É verdade, porque é bem longe. Vamos voltar a falar de trem para falar de uma linha que muita gente tem bastante carinho e muita gente não conhece a respeito, que é o tramway da Cantareira. O trem da Cantareira, ele surgiu por acidente, né? Porque, na verdade, era por causa das obras do sistema Cantareira. Ele era para carregar materiais ida e volta ali do centro da cidade até a Cantareira, onde é hoje, né? E acontece que ele começou a oferecer, aparentemente por pedidos das pessoas, né? Para ceder um trem por fim de semana para ir fazer piquenique lá no Horto e aquelas bandas. Né? Então o pessoal, ou mesmo Guarulhos não, Guarulhos foi mais tarde, né? Foi depois, a Vila Galvão. Guarulhos foi em 39, 40, tem muita coisa da Vila Galvão, né? Muita foto, piqueniques lá. Então, agora, eu ainda estou tentando cobrir, mas o trajeto regular de passageiros quando foi, né? Quando foi exatamente? Mas ainda não tem uma data quem tem outro cara que eu sei que está pesquisando isso, que já deve até ter achado, mas eu não tenho falado com ele, pô. Então, mas o negócio dos piqueniques era 98, por aí. 94 já tinha uma planta de estações. Se tinha planta de estações é porque ia ter passageiro, né? Então essa planta de 94 já mostra o 1894, né? Já mostra os desenhos dela, etc e tal. O que hoje fica difícil, principalmente do mais jovem, imaginar, mas muita gente pegava o trem da Cantareira para fazer piquenique na região norte da cidade, né? Era isso que eles queriam. Era longe. O que tem de reportagem nos anos 30, 40, falando sobre eletrificação da Cantareira, colocar bonde na Cantareira, chamar Sorocabana para comprar Cantareira, não sei o que, fizeram um monte de coisa, estudo. Pelo que você vê no jornal, devem ter gasto uma grana com isso. Uma grana. Não sabe nada. O ramal de Guarulhos teve a bitola largada em 47, né? E o ramal, que era a linha original, que saía ali de Areal para ir para Cantareira, só teve a linha alargada em 60. O trâmite acabou em 65, né? Então... perto do fim. Depois, muita gente, quando surgiu, né, o ramal que ia para Guarulhos, né, muita gente vinha de trem, isso o Ralf pode contar, muita gente vinha de trem
para fazer piquenique na Vila Galvão, né? Que era um lugar, era pitoresco, né? Hoje você vê na Vila Galvão tem o lago lá bonito, tudo, mas hoje é tudo urbanizado, com torres em volta, tudo. Mas era o passeio da época, né? Fazer camping na Vila Galvão, né, Ralf? Era a mesma coisa daquele Bosque da Saúde, né? Que era uma iniciativa particular. O cara pagou a Light para levar um bonde até o Bosque da Saúde, e um belo dia ele virou e falou: vou vender essa porcaria aqui e vou lotear. É bem isso mesmo. Se o Trem da Cantareira não tivesse encerrado naquela época, você acha que ele teria durado até os dias atuais ou fatalmente ele teria morrido? Olha, eu vou te dizer uma coisa, ele tinha tudo para ser uma linha de subúrbio, mas de subúrbio mesmo, não, porque até as linhas os trens eram melhores nas porcarias do subúrbio da Sorocabana e da Central do Brasil nessa época, eram melhores do que o coisa. Mas era uma linha estreita, bitola, não era eletrificada, né? Então, agora, se você olhar, eu fiz uma vez um estudo que eu pus no meu blog, a Cantareira na verdade, a sucessora do metrô linha 1, basicamente. Se você fizer uma comparação como se diz, de linhas do que tinha, do que saiu do metrô, etc. Só que houve um interregno de uns 20 anos nisso, né? Quer dizer, o cara que morava lá no Tucuruvi se ferrou durante 20 anos. Verdade. 30 anos, né? Mas, por exemplo, ela ia igual desde a cidade, não sei o que, ao que vai o metrô hoje. Quando chegava ali no Morro de Santana, pô, ela virava à esquerda, pegava o Alfredo Pujol, subia pelo Chora Menino, ia lá por trás, né, Mandaqui, e aí chegava no Tucuruvi. Enquanto que o metrô, ele faz um túnel e já fica na linha. Ele vai para a direita, não para a esquerda, como elas foram. Ele vai para a direita e já chega na parada inglesa e no Tucuruvi. Se você pega o nome das coisas, é uma mistura que houve entre a linha principal da Cantareira e a linha do ramal de Guarulhos. É verdade. É uma mistura disso que acabou virando o metrô. É engraçado que depois de Areal ali, né, o trem fazia aquela curva, né, para Alfredo Pujol, dava aquela volta, né, para chegar no Tucuruvi, né? Chora Menino, a ladeira lá do Chora Menino. Até hoje nessa ladeira, você vê que, passo de carro lá, meu filho mora lá perto, você vê que ainda ela tem a típico lugar de corte, de onde tem uma estrada de ferro que faz aquele corte, porque tem muita casa ali que ela não tem a frente ali, ela tem os fundos ali. Os fundos, é. Isso é muito típico de linha, de casa de linha, né? Eu moro em Guarulhos, bom, você sabe, mas quem está assistindo talvez não sabe, eu moro em Guarulhos, e eu moro no antigo leito do Trem da Cantareira, que eu moro numa avenida chamada, é conhecido como Anel Viário, mas chama Avenida Presidente Castelo Branco, e eu moro a poucos passos, 50 metros, da antiga estação de Vila Augusta, né, que era uma das estações do Trem da Cantareira. Ela está aqui até hoje, a prefeitura não faz nada, ela está lá meio que não cai porque é muito bem feita, mas ela, inclusive, é uma residência hoje. Eu moro pertinho dela. Se você andar pelo anel viário, aqui em Guarulhos, onde eu moro, você vai observar que os prédios dão frente para a estação, mas as construções dão frente, perdão, para a avenida. Mas as casas mais antigas, principalmente próximo da estação de Vila Augusta e também próxima da Avenida Guarulhos, elas estão todas de costas, porque ali passava o trem. Então era o fundo das casas, né? A mesma coisa lá do lado do Chora Menino, né, Ralf? Exatamente. E depois eu fiz há uns 3 anos atrás um trecho a pé, foram 20 quilômetros ida e volta, a pé, num domingo. Eu e mais 3 colegas de loucura, pô. Nós saímos ali da estação do Mandaqui, um pouco para trás ainda, da estação do Mandaqui, que é lá no fim da Voluntários da Pátria, né? Sim. E nós seguimos o leito. Qual era o leito dela até a Cantareira? Inclusive, lá na Cantareira, nós cruzamos a obra do viaduto lá da eterna tramo norte do Rodanel, né? Nós tivemos, ali você toma uma escada, você desce uma escada até embaixo, para se livrar do viaduto, aí você passa embaixo, entra no clube e já vê a estação da Cantareira. Acho que você até tem fotos disso no seu Facebook, né, dessa caminhada. Tem alguma coisa assim. Eu acho que eu vi. Qual teria sido o futuro para
para o trem da Cantareira? A eletrificação e virar subúrbio, né? Ah, sim, lógico, se você eletrifica é subúrbio. Agora, tinha uns malucos que queriam fazer, porque antigamente o pessoal falava assim, vamos fazer uma linha nova, olha, se a gente emendar essa linha com essa e essa com essa, nós vamos ter uma linha que leva direto para Belo Horizonte, era muito comum fazer isso. Se você pegar, não havia trem, nunca houve um trem São Paulo-Belo Horizonte. Né? Você tinha que ir para o Rio e de lá tomar o outro, ou então pernoitar às vezes em Barra do Piraí, que era um horror, né? Que era onde encontravam as duas linhas. Então, tinha muita coisa, São Paulo precisa de um trem para Belo Horizonte, e sempre pegavam, tem um projeto que ligava a Cantareira com a Bragantina, ali em Bragança Paulista, né? Estrada de Ferro Bragantina, tinha um projeto que pegava a própria Cantareira, mas era assim, deixa o leito como está e continua, sabe? Você não teria aí um negócio assim muito bom. Você teria que realmente fazer a célebre retificação de linha, né? Como a Mogiana fez durante anos, Paulista fez, Sorocabana fez várias, porque a tecnologia dos anos 1870, 80 não é tecnologia dos anos 40, 30. Né? É verdade. Olha, eu vou ler umas mensagens aqui, que hoje a conversa foi tão boa que eu acabei nem lendo nenhuma mensagem. Vou ler duas aqui. Marcela Andreotti. A Marcela diz, onde eu vivo aqui no Texas tem muito trem de cargas e ainda passa um trem de passageiros para Chicago e San Antônio. A estação é linda. A América, os Estados Unidos é completamente diferente da nossa realidade, né, em matéria de ferrovia. Você olha, sem dúvida, mas lá eles têm infraestrutura, não só da própria ferrovia, mas dos clientes, que eles mesmos armam o sistema lá dele. Aqui muito cliente faz e oferece para as concessionárias, mas as concessionárias geralmente falam, isso aí é muito caro, não tem quantidade suficiente, não tem não sei o que elas fogem da raia como qualquer coisa. Agora, se você chega aqui com o empreendedor, olha, eu vou fazer um porto aqui, ou eu vou fazer um depósito aqui gigantesco para atender toda a região, aí eles querem. Né? Eles se adaptam na realidade do Brasil, essa que é a verdade. Mas o trem de passageiros lá é a Amtrak, né? Amtrak. E a Amtrak funciona. É algo que o governo poderia ter feito isso aqui há anos atrás. Agora não adianta mais. Eles dão um valor anual para a Amtrak, que é uma firma privada. Privada, é. A Amtrak toca o bonde. Toca o bonde não, toca o trem. E se o dinheiro não dá, vire-se. Você tem que, durante um ano, você receber esse dinheiro para um ano, se não me engano, é isso. E você tem que carregar e fazer a rede. Então, a rede une as maiores cidades. E tem bastante gente que ainda anda de trem. Mas não é tanto para justificar. Eles vivem se queixando e o Trump estava louco para acabar com a Amtrak. Mas não conseguiu. Até agora não conseguiu. Eu viajei de trem nos Estados Unidos e realmente a viagem foi linda. Eu e a Luísa saímos de Nova York, nós iríamos para Boston, pegamos o trem até Boston e passou por umas cidades muito bonitas, o trem da Amtrak, pegamos lá na estação, na Grand Central, lá não foi na Grand Central, foi onde tem o Madison Square Garden lá, e um passeio inesquecível. Uma mensagem aqui, olha, do Alex Miguel 313. Boa noite. Fui férreo modelista quando mais jovem e devorei muito material sobre a história ferroviária brasileira e o blog do Ralph era a visita certa, toda semana. Muito prazer em conhecê-lo. Tá te mandando um abraço aí. Obrigado. Você também. Ralph, você... Pode falar. Eu não sei se ele está ouvindo isso, por isso. Tá sim. Uhum. O Ralph, ele também gosta de ferromodelismo, né, Ralph? Você tem seus trenzinhos aí que eu lembro. Na verdade, lá em casa, na minha família, quem gosta de ferromodelismo era meu filho, que até hoje já montou umas 20 maquetes e depois destrói tudo porque quer fazer outra, não sei o que. Ele gosta, ele entende do assunto. O Alexandre? Não é que nem os viciados em ferromodelista, mas ele entende bastante do assunto, né? Ele tem uma coleção de trens que ele traz dos Estados Unidos. Ele é que nem eu, quando você vai em algum lugar, você compra um trem. Só que ele compra os trens no mundo inteiro, onde ele viaja, ele vai botando na estantinha, né? Sem usar como chama, na maquete.
Eu já compro trem brasileiro, para mim interessa o trem brasileiro. Se eu estou aqui, quer dizer, eu quero ver um trem antigo da Paulista, da Mogiana. Sabe? Não são muitos que a Fratesc faz, mas faz. Quer dizer, então. Quem está montando uma maquete agora, resolveu montar uma maquete, eu inclusive vi domingo passado, o José Vignoli, que você conhece. Ele está fazendo uma ferrovia, ele está fazendo o ramal Cambuci e Tirapina, que é o. Tirapina é onde ele tem. Não é nem o Tirapina, é o Ubá Paulista, que era uma estação da Paulista no município, é um bairro de sítios ali. Eu fui lá esses dias e está montando, está ficando bem legal. Mas ele está fazendo o quê? Isso? Lá no galpão dele, lá do Cambuci? Está fazendo o galpão. Eu não sei. Ele disse que tinha um monte de coisa lá, mas a última vez que eu encontrei com ele ainda não tinha maquete, não. Faz uns 2 anos que eu falei. Ele está montando. Vou pedir para ele te mandar. Ele deve estar assistindo a live. Pode ser. Ele deve estar assistindo, eu pedi para ele te mandar. Ralph, nós estamos chegando no fim aqui da nossa live. Faltam apenas 2 minutos. Eu queria que você falasse um pouco também do seu último livro, né? Que você disse que está agora apenas pelo Amazon, né? Sobre o abandono das estações, né? Ele chama... Desmanche das ferrovias, né? Desmanche das ferrovias paulistas, e depois tem uma data, 1945, 2017. 2017 que foi quando eu escrevi o livro. 1945 não é uma data aleatória, é o fim da Segunda Guerra, que foi o motivo real da decadência das estradas de ferro no Brasil. Então, quem quiser comprar esse livro, ainda encontra lá pelo Amazon, né? Pelo serviço do Kindle, né? Uhum. Então, quem estiver interessado... É bacana. Quem estiver interessado, procura o livro lá. O Ralph ainda tem outras histórias para contar. O Ralph é neto de Sudmenusse, né? A gente tem muita história para falar sobre isso. Vamos ver se a gente faz uma outra live aí mais para frente, falando sobre esses outros assuntos e continuar abordando ferrovia, porque é muita coisa para se falar para apenas 1 hora, né? O tempo passa muito rápido. Ralph, queria te agradecer. Fala isso por muito tempo, realmente. E eu falo muito também. Não, nós dois. Eu queria muito te agradecer. Também parabenizar você pelo seu trabalho no Estações Ferroviárias, também no seu trabalho no seu blog. Quem quiser, blog do Ralph Gisbert, tem muita coisa legal escrita lá, não só sobre trens, sobre história de São Paulo, muito bacana, procura que vale a pena. E eu queria te agradecer por ter aparecido aqui comigo, conversado, falado um pouco sobre as ferrovias aqui de São Paulo, sobre trem e sobre bonde. Clarice Vignoli está mandando uma mensagem aqui, está aparecendo aí na frente. Deve ser sobre isso. Um abraço para você. Muito obrigado, Ralph. A gente continua em outra live e espero ver novamente aqui. Bom, Douglas, eu espero ver você novamente aqui. Irei sim, pode deixar. Grande abraço, Ralph. Um grande abraço para todos. Vou ficando por aqui. A próxima live eu vou divulgar amanhã, porque nós estamos com um problema de agenda com a pessoa entrevistada. Então amanhã não teremos live. Teremos live sexta-feira e teremos live na semana que vem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela participação e nos vemos na próxima live. Aquele abraço.